Bom, primeiramente, eu quero desejar boa noite a todos. É uma honra, né, recebê-los aqui nesse webinar, promovido pelo Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Hoje, nós falaremos um tema essencial para a prática clínica e saúde global: os fatores psicossociais nas doenças cardiovasculares. Nesse momento, queremos proporcionar uma discussão que amplie não só o nosso entendimento sobre como conectar o corpo, mente e espírito, através, né, de cuidados dos nossos pacientes. E as doenças cardiovasculares, contextualizando, elas continuam sendo a principal causa de mortalidade no mundo. E não basta a gente focar somente em aspectos biológicos. Fatores como o estresse, a depressão, né, o suporte social têm uma relação direta com o desenvolvimento e o manejo dessas condições. E é sobre essa interação que vamos nos aprofundar hoje, né? Com muita alegria, muita satisfação, temos como palestrante na data de hoje a professora Ana Cláudia Merchan Giaxa. Falei certo? Sim, pode falar Giaxa, Giaxa, tá certo. Ok. Professora Ana, ela é psicóloga, formada pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em psicologia clínica, hospitalar e da saúde, com vasta experiência na interface entre fatores psicológicos e doenças do coração. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela PUC do Paraná, e sua dissertação explorou o tema Síndrome de Burnout em Coronariopatas. Professora Ana, ela interrompeu seu doutorado sobre depressão e mecanismos inflamatórios durante a pandemia, em 2022, mas segue como uma referência nacional nessa área. Ela ainda foi responsável por montar e coordenar o serviço de psicologia do Hospital Constantini em 2 ocasiões, 2002 e 2012, e 2019 a 2022. Desde 2002, ela integra o grupo de estudos multiprofissional da Sociedade Paranaense de Cardiologia, que agora está se transformando no departamento, é isso? Sua trajetória profissional enriquecerá muito o nosso trabalho de hoje, nosso encontro, e após a palestra da doutora Ana, contaremos com os comentários e reflexões do Dr. Maurício Esperandil, que é médico, cardiologista e presidente do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia, e com grande liderança na área de Medicina Cardiovascular e Espiritualidade. Ele contribuirá para o nosso debate. Eu sou Antônio Carvalho Leme Neto, sou médico cardiologista e diretor administrativo do DENCA. E minha responsabilidade hoje é moderar essa apresentação, que tenho certeza vai ser muito, muito especial, muito proveitosa para todos nós. Agora eu passo a palavra para a doutora Ana, que vai abordar com profundidade o impacto dos fatores psicossociais na saúde cardiovascular. Ana, seja muito bem-vinda, tendes a palavra. Bom, muito obrigada a todos, uma boa noite, obrigada, doutor Maurício, pelo convite, obrigada, doutor Antônio, pela apresentação, e espero contribuir aí com a experiência que os pacientes me oportunizaram, né, mais ainda na psicologia hospitalar, que vocês vão ver ao longo aí da apresentação, que é mais difícil fazer ambulatório e consultório com paciente cardíaco, então a gente vê muito o paciente nesse momento mais transversal da doença descompensada ou aguda, ou se sendo diagnosticada, né, que então como psicólogo hospitalar o maior tempo de experiência na psicologia hospitalar com os pacientes, né, apesar de eu fazer consultório. Então eu vou compartilhar a tela. Está aparecendo?
Bom, você tentar ser breve na parte mais conhecida e tentar focar mais nessa experiência do paciente e, assim, o que a gente quer dizer quando a gente está falando fatores psicossociais, né? Então, assim, os fatores de riscos clássicos, né, já tão conhecidos aí, de doença cardiovascular, né? Eu coloquei ali o estresse como algo mais, vamos dizer assim, mais em destaque, né, que é muito conhecido, a idade, o sexo, a hereditariedade, e principalmente como fatores não modificados, os demais, a hipertensão, a obesidade, o sedentarismo, né, o tabagismo, o colesterol, como uma forma aí de ver que tudo isso influencia no aparecimento de doenças. E aí, quando eu coloco essa flecha, fatores psicossociais, a gente poderia, assim, existem até estudos que vão acabar mostrando, assim, que o estresse, ele vai ser um desencadeador dessas outras coisas, né, de ansiedade, depressão, né, a classe social que o indivíduo está, pode ser estressora para ele, o estresse ocupacional, o estresse do trabalho, e o locus de controle, que pode ser um conceito pouco conhecido para as pessoas, mas é assim, é o quanto a pessoa consegue perceber que ela tem controle sobre o que acontece com ela, né? Então, isso já é considerado um fator psicossocial, porque se uma pessoa não consegue minimamente controlar o que acontece com ela, como que ela vai modificar comportamento ou vai se sentir melhor, né? Então, deixa eu ver se eu passo aqui. Não estou conseguindo passar. Deixa eu ver aqui. Está passando o slide? Passou. Estão me ouvindo? Ana, estamos te ouvindo perfeitamente. Tá, desculpe, é porque parou aqui para mim e eu não estava conseguindo me localizar aí de vocês. Então, deixa eu sair daqui, espera um pouquinho, tá. É que apareceu uma tela aqui para mim. Então, o estudo Interheart, para quem não conhece, né, que é da minha área ou na área não médica, né, a evidência o que eu quero mostrar, né, que até na apresentação o Dr. Maurício disse, né, ele foi o primeiro estudo que identificou fatores psicossociais como um fator de risco para doença cardiovascular, né. Então, assim, ele vamos dizer assim, um chamariz para qualquer pessoa que está na cardiologia, precisa conhecer o Interheart, porque ele vai justamente focar que, juntamente, né, com outros fatores clássicos apresentados, né, a gente vê que aqui nessa tabela, todos os fatores psicossociais, né, aumentam a chance, né, das pessoas em 2,5 vezes de ter doença cardiovascular. Então, assim, qual que é a ideia, né? A hora que você faz um estudo, a hora que você faz estatística, coloca na tabela, você compara de uma forma objetiva, porque quando a gente fala em fatores psicossociais, a gente está falando de algo que traz uma subjetividade, então a gente precisa tentar quantificar isso. Então, assim, ali eu passei um traço na tabela para dizer que os fatores psicossociais no Interheart, eles foram estatisticamente levantados e equivalentes, né, como o tabagismo, como o diabetes, né, e aí a gente pode ver ali que ele passa a ser o terceiro fator de risco levantado dentro desse estudo como um risco cardiovascular, né. E aí um outro estudo, né, derivado do Interheart, e aí é uma figura que eu coloquei, né, se a gente for pensar que o estresse é o fundador, o inicial, o disparador, um terreno fértil para tudo que a gente tiver que acontecer com a gente desencadear, eu queria colocar essa balança assim, mostrando que o estresse sempre vai pesar mais, né? Então, assim, do que a gente está falando quando a gente está falando de estresse? O estresse no trabalho pode ser uma perda de emprego, violência doméstica, cultural, o que eu disse, falta de locus de controle, ou seja, você não ter controle, você não entender o que acontece com você e por que acontece, e como que você pode modificar o que acontece na tua vida.
né? O estresse em casa, uma separação conjugal, por exemplo, estresse financeiro, aposentadoria, falha nos negócios, né? E a depressão com sintomas clássicos, né? Que a gente tem dificuldade de dormir, o sofrimento psíquico, ansiedade, né? Exaustão. Então, o que eu quero mostrar aqui é que tem outros estudos derivados do Interreg que vai mostrar que depressão, aí colocando como dificuldade de dormir, o sofrimento, como um sofrimento psíquico, ansiedade, exaustão, quando se compara com o estresse, ainda o estresse ainda é um fator, assim, sozinho, a palavra, o conceito estresse é um fator que ainda é mais prevalente que a depressão, né? No estudo Peer, né, o que eu queria mostrar aqui é que ele vai mostrar a importância do contexto social e cultural quando a gente vai analisar a saúde da população. Né? Então, o Interreg levanta fatores de risco, mas a hora que vem o Peer, ele vai considerar que esse ser humano ele está imerso em algo maior. Então, ou seja, por isso a ideia de trazer aqui ter fatores psicossociais, né? Também um outro estudo derivado dele mostra que, por exemplo, aqui, nesse gráfico, a hora que a gente vê os comportamentos, né, como fator de risco, né, de comportamentos, a gente acaba vendo aqui que a doença cardiovascular, né, a parte de comportamento, né, em relação aos outros fatores de risco, ela não é tão grande, né? Você tem aqui mais os fatores metabólicos, mas a hora que você fala em mortalidade, olha como aumenta. Né? Aqui países de média renda, de pouca renda e de alta renda, né? Então, nesse outro, deixa eu ver se esse outro gráfico aparece um pouco melhor. O que a gente acaba vendo é que os países de alta renda têm uma maior prevalência de doença cardiovascular, mas de mortalidade, os países de baixa renda têm, quando tem a doença, ela é mais fatal, ela é mais grave. Né, isso é conhecido assim, o doutor Álvaro Vezum, né, numa palestra disse assim, é o paradoxo, né, dessa condição aí social, porque você deveria ter, então, já que em países de mais alta renda, né, as pessoas comem mais, tem mais estresse, né, inclusive esse estudo mostra isso, só que quando você pensa em mortalidade, as pessoas de países de baixa renda é quem morrem mais. Então, assim, isso passa a ser considerado, então, um fator social, né? E aí, uma outra condição, aí eu fiz um gráfico só para mostrar para vocês, a ideia, assim, que um outro estudo também derivado do Peer foi mostrar que o aumento do nível de estresse aumenta o risco de morte. Mas é só o alto estresse, porque eles dividiram em alto estresse, moderado estresse, baixo estresse, nenhum estresse, né? Então, eles viram que o aumento do nível de estresse aumenta o risco de morte, mas só o alto estresse associou-se à doença cardiovascular e acidente vascular cerebral, tá? Mas parece tão óbvio que eu estou mostrando, mas por que eu fiz esse gráfico de pizza? Como psicóloga, eu não poderia deixar passar. Olha ali o amarelo. 44,8% das pessoas não reconhece estresse. Né? Então, assim, quando eu vou colocando a figura, é justamente para alertar essa parte do comportamento humano, tá? Então, outras duas bibliografias vão mostrar que, no caso aqui, um fator psicossocial, que é ansiedade, depressão, eles estão associados a desfechos ruins quando a pessoa já tem a doença estabelecida. Então, assim, já é estudado na literatura a relação, principalmente da depressão, com o aparecimento de doença cardiovascular, existe uma relação, não se sabe qual que aparece antes, mas sabe onde está uma, está a outra. Né? Então, assim, existem estudos que estão sempre tentando mostrar de um estudo para outro que às vezes pesou mais a depressão, às vezes mais a doença cardiovascular, mas uma coisa bem difícil, que é até importante quando eu estava estudando no meu doutorado, muitos estudos, né, usavam escalas para levantar e objetivamente dados sobre a depressão, só que
muitos estudos, a maioria deles era autorreferido. Então, aquele gráfico que eu mostrei ali do PIR, que as pessoas não reconhecem nenhum estresse, como é que você vai conseguir saber se aquilo que você perguntou, às vezes até por telefone, uma pessoa, se ela acha que ela tem depressão ou não, você não está falando com a pessoa, você não está acompanhando, você está fazendo ali uma coleta, muitas vezes transversal ali naquele momento, né? O que a gente já imagina? Que ou uma pessoa já estabeleceu que ela tem depressão e isso está claro para ela, ou normalmente as pessoas não vão identificar que tem depressão. Porque depressão, a gente também tem um certo tabu, né? Vou dizer que eu tenho depressão, eu sofro de depressão, então assim, a hora que eu fui fazendo o levantamento do meu doutorado, fui me assustando, porque eu falava assim, nossa, quantos estudos usaram conceitos de autorreferido, né, assim, da pessoa, ela dizer se ela tem depressão ou não. Né? Então, a depressão é um transtorno mental, né, um transtorno de humor mais frequente, né, calcula-se que em pacientes com doenças cardiovasculares, ele tem uma prevalência de 20%, então 1 em cada 5 pessoas, né, então ela é muito alta, né, e os sintomas bem clássicos, né, que até estão colocados no DSM-5, aí a perda de interesse ou anedonia, sentimentos de tristeza, irritabilidade, retardo psicomotor, presença, né, de ideação suicida, quando existe casos mais graves, quando inclusive a gente fala de depressão maior, né? Então, assim, aqui só para relembrar, então, assim, aqui é um dado de 2020 da Organização Mundial da Saúde, né, que estima-se que ela afeta em torno de 300 milhões de pessoas, né? É um grande sofrimento mental que pode ser incapacitante, né? Então, se a gente pensar que ela é um fator de risco para a doença cardiovascular, veja, aqui só ela como depressão, ela o conceito dela já é assustador. Imagina uma pessoa deprimida e doente do coração, né? Essa ideia que eu quero transmitir hoje, né? E mais de 90% dos casos não recebem tratamento adequado, seja por estigma ou falta de identificação do quadro clínico. Isso está na literatura e, então, mostra o quê? Aquilo que eu disse. Normalmente as pessoas não identificam que elas estão deprimidas. Porque depressão nem sempre tem esses sintomas clássicos. Às vezes uma pessoa tem uma depressão que a gente era conhecida, né, pelo menos na época que eu estudei, há quase 30 anos atrás, estou completando, a gente falava assim, depressão endógena, né, que é aquela orgânica, você tem uma disfunção de neurotransmissor, então parece que as pessoas têm mais facilidade de identificar, quando ela fala assim, na minha família tem depressão, então eu também tenho mais tendência, né, tem estudos já mostrando uma genética, né, bem alta aí na depressão, mas normalmente as pessoas não gostam de ter, porque a depressão, ela causa um estigma no sentido assim, porque ela acaba sendo uma falência de recursos, né, quando ela, principalmente, não é reconhecida como uma falta de neurotransmissor por uma coisa orgânica, por uma coisa cerebral, quando ela é uma falta de recurso para lidar com situações da vida, e que ninguém está livre de ter. Então, por isso que muitas vezes ela não é bem identificada. E às vezes uma pessoa que passa a vida inteira, às vezes com uma dificuldade leve de relacionamento interpessoal, conjugal, profissional, de se desenvolver numa profissão, de conseguir se manter num trabalho, às vezes a gente pensa assim, às vezes é uma pessoa que tem alguma dificuldade, ou às vezes pode ser um borderline, pode ser um bipolar, e às vezes não é. Às vezes é uma pessoa deprimida que nunca conheceu outra referência dela, ela nem sabe a melhor versão que ela pode ser dela. Então, assim, a depressão, ela tem muitos contornos, ela tem muitas apresentações. Eu acho que a gente precisa ainda avançar muito nessa parte clínica da depressão, para que as pessoas pudessem identificar mais e que isso ficasse um pouco mais atenuado como um tabu, né? E, como ela tem uma multifatorialidade, ela pode ter causas psicológicas, né, sociais e biológicas, passa a ser mais difícil reconhecê-la. Né? Em relação às doenças cardiovasculares, então eu estava dizendo, né, pacientes com doença cardiovascular costumam apresentar quadros de depressão versus
o que não tem. Então, assim, a gente vê aquilo que eu disse, onde tem uma, tem outra, né? Não se sabe direito quais são os mecanismos incomuns, né? Se é o sistema nervoso ou o sistema cardiovascular, então se tem alguma coisa a nível de cérebro, do sistema nervoso ou cardiovascular, ainda tem estudos para tentar fazer essa avaliação, né? E na síndrome coronariana aguda, né? Esse estudo do Ian aqui mostrou, Yuan, né? Não é Ian. Ele mostrou o quê? Que os pacientes dele, que foi visto, né? Pacientes com síndrome coronariana aguda que tinham quadros aí de depressão, eles tinham um tratamento atual com antidepressivo, e então isso aumentava em 4,2 as chances, né? Aí de ter a doença cardiovascular, ser do lar, 4,17, antecedentes de transtorno depressivo, 3,52, né, aumenta as chances de ter, pessoas viúvas e insuficiência cardíaca prévia. Então, assim, daqui, o que vocês veem, só insuficiência cardíaca, que a gente poderia dizer que seria um fator biológico, todo o resto seria um fator psicossocial, né? Aí a depressão, ser do lar, um tratamento com antidepressivo, né, medicamentoso, então a pessoa já está se reconhecendo com algum problema. E aí eu entro bem com essa figura para dizer assim, o que eu quis dizer com essa figura, né? E eu escolhi essas cores, né, didaticamente, de uma forma muito simples, né? Quando a gente está falando do paciente, que ele está ali no centro, eu estou falando do psicológico dele, ou seja, da subjetividade, e eu estou falando do contexto de inserção, né, o social. E por que eu escolhi a cor do contexto, né, azul? Né? A gente não diz, né, que o planeta ele tem mais água do que terra. Então, assim, se a gente for pensar, as nossas causas individuais, os estudos vão mostrando que as causas individuais, os fatores de risco, eles acabam sendo menores do que os sociais, porque as pessoas hoje estão vivendo de uma forma diferente, né? Hoje você tem muito mais estresse, principalmente financeiro e violência nas grandes cidades, do que a gente tinha antes. Então hoje a gente tem que se preocupar com coisas que antes a gente não tinha que se preocupar. Antes, né, antes, por exemplo, as pessoas não tinham todo mundo celular, celular nem existia. Antes você parava o carro na frente da sua rua, você não tinha Star, né? Você parava o carro, você não tinha que pagar. Hoje você, de repente, de onde você mora já tem um Star, você já tem que pagar o estacionamento, se você não tiver garagem, ou se você não for entrar. Então, assim, cada pequena adaptação que o ser humano foi tendo que fazer, mostra que se agigantou os fatores sociais na vida do ser humano como um todo, e na doença cardiovascular não foi diferente, tá? Por isso que eu quis mostrar aí a amplitude desse contexto social, né? E aí a gente tem um termo, que é um conceito da minha área, que se chama psicocardiologia. Ela parte, então, mais ou menos da década ali de 60, e ela considera o Interheart, que é mais recente do que o estudo de Framingham, né? E o que ela quer estudar? Ela faz essa interface com a área médica, nesse foco interdisciplinar, e ela quer fortalecer os fatores de proteção, né, os fatores de risco, e reduzir, né? Ela quer proteger e reduzir, então procura identificar, intervir e minorar. Então a gente fala em psicocardiologia quando a gente fala basicamente em doença cardiovascular que tem muito do comportamento envolvido, né? Aí a gente pode pensar assim, como que ficaria uma malformação congênita se eu tivesse lá no Pequeno Príncipe trabalhando, né? A gente não chamaria esse termo de psicocardiologia, porque ele foi criado dentro das doenças cardiovasculares assim, adquiridas, tá? Então, assim, isso é uma coisa importante na área, tá? Porque a gente poderia pegar e falar assim, psico-oncologia, psicologia que é aplicada à oncologia, mas na psicocardiologia prioritariamente o conceito criado dentro das doenças cardiovasculares, aquelas que não são genéticas, não são congênitas, tá? Então, o que acontece aqui? Quando a gente pensa de fatores de risco e proteção, por que eu ponho essa figura que está nesse artigo? Esse artigo foi escrito por psicólogos, tá?
Inclusive, é até muito bacana quando a gente encontra a Maria Rita Zoega Soares, foi minha professora da UEL, né? Então é bacana quando a gente encontra os nossos mestres, né, anos depois, publicando, e a gente tem oportunidade de ser aluno, né, num outro momento. E o que eu queria enfatizar aqui? Por que eu deixei colorido o risco como crônico, né? Porque a gente considera risco crônico, episódio e agudo. Por que é importante pensar no crônico? Porque se a gente está falando de comportamento humano, de um risco psicológico, né, dos fatores psicossociais, a gente está falando de um padrão de comportamento. Então, muitas vezes, a pessoa não tem que mudar só uma pequena atitude, ela tem que se perceber como que é o padrão de comportamento dela. Então, assim, o famoso autoconhecimento, né, ele importa muito na nossa área. E os fatores de proteção seria, né, fortalecer isso, ao incentivar isso no paciente, que é uma coisa muito fácil de ver, né, uma dieta saudável, atividade física, aumento do bom colesterol, né, porque o exercício programado reduz fadiga, né, aumento do fator antiaterogênico, né, que tem um caráter de proteção. Então, é isso que eu quis enfatizar nessa figura, né, e uma das coisas que ela, no estudo da psicocardiologia, aparece é justamente que ela começa a estudar mais a depressão e a ansiedade, né, porque elas influenciam no prognóstico das doenças cardiovasculares. Bom, se a dona desse meu presente estiver aqui, ela vai se reconhecer. Esse é um livro bem grande, olha, um livro todo em inglês, né, que tem várias revisões da psicocardiologia, tá? Para vocês verem, assim, como já é estudado principalmente fora do país, com esse termo, né? Normalmente aqui no Brasil a gente usa psicologia aplicada à cardiologia, mas a ênfase aqui tanto em prevenção primária, secundária, mudanças de hábitos, adesão ao tratamento, toda essa ciência, esse conceito, procura atuar nos fatores de risco e proteção. Aqui é um dado curioso, né, uma curiosidade histórica. Todo mundo provavelmente aqui já ouviu falar do INCOR em São Paulo, né? Então, assim, uma referência no país sobre a psicologia aplicada à cardiologia, né? Esse elo histórico é o INCOR. Então, em 74, o Dr. Zerbini chamou a doutora Belkis supervisionou meu trabalho, o meu projeto inicial no Constantino. Eu levei o projeto em 2002 para ela supervisionar, então o meu projeto teve o selo dela para eu implantar o serviço, né? Eu fui lá falar com ela, então demorou 3 anos para ela montar um serviço. Então, o Dr. Zerbini chamou, em 74, a doutora Belkis, que é uma psicóloga, ela já está aposentada, e em 77 o serviço começou no INCOR. E ela fez o quê? O ponto de partida dela foi as dúvidas dos cardiologistas. E os cardiologistas deram 4 perguntas para elas. O papel do estresse na doença cardiovascular, qual que era? Se existem métodos psicológicos para os estudos epidemiológicos, nem psicologia, né? Se existe uma personalidade coronariana, e se existem predisposições psicológicas às coronariopatias, né? Então, eu fiz essa curiosidade aí histórica, para que vocês saibam que estou mostrando um livro em inglês, mas eu estou dizendo que desde 74, né, grandes gênios, grandes cabeças já começaram a fazer pesquisa sobre isso, e isso é uma história do Brasil, né? E o cuidado que a gente tem, então, começando pelo estresse, né? Quando a gente diz que a gente está estressado, é que a gente está passando por um excesso, né? No qual, onde a demanda de adaptação é muito maior que as nossas possibilidades. Então, a gente diria que quando eu estou estressado, é que eu já estou ficando cronicamente desequilibrado. Por isso, você essa balança no qual pesa mais a demanda de adaptação, tá? Do que os recursos que eu tenho. Então, qual que é o problema do estresse? Ele deveria ser passageiro. E quando ele dura muito, é que ele passa a ser um problema, né? Então, assim, a gente sabe que é um estado, né? O estresse é conhecido, né? Como o Hanseley lá colocou a fase de alerta, exaustão, né? Resistência, exaustão.
dentro da nossa área da psicologia, tem uma autora, a doutora Marilda Lippe, que coloca uma outra fase, o modelo quadrifásico do estresse, que é de quase exaustão, antes da exaustão, né? Onde os sintomas psicológicos aumentam antes de chegar na exaustão, e o que acontece nessa ideia aqui é que a gente se torna disfuncional, a gente fica muito cansado e a nossa capacidade de adaptação cai. Então, assim, o que é importantíssimo nesse sentido? Na maioria dos casos, é a interpretação que a pessoa dá a um evento que o torna estressante. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que eu estou dizendo que existe estresse psicossocial, financeiro, como eu dei o exemplo de estacionar o carro, de gastar em celular, a vida violenta, a vida mais cara, em termos de comportamento, a gente precisa considerar esse fator psicológico, né, esse fator como um risco psicossocial, aí que o jeito que a pessoa pensa e interpreta um evento pode torná-lo estressante. Então, por isso que para algumas pessoas algo estressa e para as outras pessoas não, né? Mas quando a gente está falando aqui de estresse psicossocial, a gente está falando de renda, nível social, como apareceu ali no estudo Pure, né? Então, eu coloquei essas figuras só para ser uma coisa mais jocosa, né? O estresse, ele é uma adaptação necessária, fisiológica, então ele é normal, e mental, porque ele é uma defesa psíquica, em relação ao ambiente. Então, mostra como a gente está se defendendo com o que está nos incomodando, né? E tem esse modelo interacionista de Lazarus e Folkman, que é da década de 50, que ele vai dizer que existem mecanismos que chama mecanismos de coping, de enfrentamento, né? Então, assim, essas figuras também são algo da minha cabeça, didaticamente falando. É como se eu dissesse assim, quando uma pessoa é focada no problema, então ela pega um problema, ali eu tenho um pentágono, né, que fica um hexágono, né? Então ela pega, ele administra, ele altera o problema e ele torna o problema mais resolutivo. Então, é como se assim, eu tenho um problema assim, né? E esse problema se tornou assim. Então, é como se fosse assim, eu tinha cinco lados, agora esse problema tem seis lados. Então, ele administra de uma forma mais racional, simplória, e ele exclui outros problemas. É como se ele reduzisse problema. O coping focado na emoção, ao contrário, a gente pensa assim, nossa, o coping focado na emoção, então a pessoa vai mergulhar mais profundamente, né? O problema é que a pessoa fica focada no impacto que esse emocional do estresse trouxe nela, né? Então ela traz para dentro de si, por isso que eu coloquei as flechas assim, abraçando um problema, um raio ali, uma coisa assim, né? E existe um estudo que eu não pus aqui, que é um estudo israelense, que mostra que a maioria dos pacientes cardíacos tende ao coping focado na emoção. Então, ou seja, a pessoa fica mais paralisada. Ela é bom sentir emoção, é bom acolher o que está sentindo, é bom se conhecer, entrar em contato com os sentimentos, é bom, só que ela não é tão resolutiva. Então, às vezes, você precisa ajudar o paciente cardíaco a ser mais resolutivo, tá? Eu acho que eu estou com o tempo bem avançado aí, mas eu já vou tentar ir mostrando para vocês a ênfase aqui dos comportamentos. Também vocês devem conhecer a personalidade conhecida como tipo A, ou padrão de comportamento tipo A. Né, na década de 50, né, ele também foi estudado e se encontrou nesses grupos essa característica, né, de pessoas que não delegam, elas fazem muita coisa e fazem sozinho e querem sempre se destacar dos outros. Então, elas têm mais estresse. Então, existe uma prevalência maior nesse padrão de comportamento tipo A, que a gente fala que é a doença da pressa, né, eles são pessoas que tendem mais a sofrer do coração. Já a personalidade tipo D, que foi estudada na década de 90, 40 anos depois, mostra que pessoas que têm uma afetividade negativa, que são mais hostis, elas, quando têm um problema cardíaco, elas têm um mau prognóstico. O prognóstico delas são piores, né? Então, assim, o que está envolvido na personalidade D é de John Denolé, por isso que é D, tá? A hostilidade e isolamento social, aquela pessoa mais ensimesmada, mais quieta, né, e mais fria nos relacionamentos.
tá? Isso piora o prognóstico. E aqui eu vou passar rápido na minha pesquisa de mestrado, ela foi publicada nos arquivos brasileiros de cardiologia, eu fiz na época lá no hospital, eu já faz 11 anos isso, tá? Quando eu defendi ela, ela foi feita há 13 anos atrás, mas eu defendia ela há 11 anos, e nós fomos estudar, então, se os pacientes que internavam com síndrome coronariana aguda, eles tinham síndrome de burnout, que é o esgotamento pelo trabalho, e se eles tinham estresse. Nós usamos dois instrumentos, e aqui é só para mostrar para vocês, ali, ó, nível rendimento mensal, era uma população mais rica, tá? Então, assim, ali mostra como o estudo Pure mostrou, né? Claro, minha pequena amostra aqui de 170 pessoas, mas mostra que uma população de uma renda maior, né, ali, né, e que também tem problema de coração, né. Os antecedentes clínicos, ali a gente tinha hipertensão arterial, tá vendo como uma coisa assim que se destacou bastante, né, histórico familiar, diabetes, né, ficou equivalente quem tinha na síndrome coronariana aguda, tanto o infarto como o supra-DST e sem supra, né, isso que eu quis mostrar aqui, tá? Tabagismo e alcoolismo, quem fazia esse levantamento dos antecedentes clínicos eram os residentes em cardiologias, então eles perguntavam no histórico clínico, e depressão era autorreferida ou já estava no histórico do paciente na internação, tá? E aí, o que a gente encontrou na síndrome de burnout, que é do esgotamento pelo trabalho? O que meu trabalho mostrou? A síndrome de burnout, para quem não sabem, ela é desmembrada em 3 dimensões. Ela precisa ter a exaustão emocional, que é aqui, né, que é a parte individual, é o estresse individual que a pessoa sente. Aqui ela tem que ter o distanciamento emocional, que a gente chama, que a pessoa, muitas vezes, ela está estressada, ela está cansada, mas para ela manter o trabalho dela, ela precisa conseguir ficar ali trabalhando, então ela se distancia para dar conta, e o que a gente chama de despersonalização ou desumanização, e alguns autores chamam até de cinismo, a pessoa fica irônica, ela tenta enfrentar o estresse que ela está sentindo, e ela precisa trabalhar. Então a gente precisa, para ter burnout, essas 3 primeiras dimensões aumentadas, a gente precisa ter exaustão emocional, o distanciamento emocional, a desumanização, ou hostilidade, ou o afastamento, né? Mas a gente precisa ter, ao contrário, inversamente proporcional, a baixa realização profissional. E o que eu encontrei na minha amostra? Que os meus pacientes não tinham síndrome de burnout, eles tinham 4,1% tinha burnout, mas 87,5% tinha estresse geral. Então, assim, meus pacientes eram estressados e altamente realizados, né? E aqui nas fases do estresse, o que a gente vê que a prevalência do estresse foi de 87,5%, em relação de burnout, que foi 4,1%, e a gente pensa, essa pesquisa deu errado, né? Não é que ela deu errado, é que as pessoas não reconhecem o trabalho como uma fonte de estresse nessa população. E aí, nesse modelo, né, que eu falei, que é o modelo quadrifásico da Marilda Lippe, que é uma psicóloga, a fase de alerta foi muito baixa, a fase de resistência foi mais alta, quase exaustão, né, que é o modelo quadrifásico, que ela põe uma fase antes da exaustão, também foi mais significativa que a exaustão. E quando a gente pensa nesses sintomas do estresse, a gente vai vendo quando mais aparece a exaustão, mais sintomas psicológicos aparecem. Aqui foi bem equivalente os 2 tipos de sintomas. E aí a conclusão do meu mestrado foi que o estresse não perdoa nem os mais realizados, porque para o corpo o estresse é estresse. Né? Então, o corpo não quer saber se você tem estresse no trabalho, qual que é a fonte. E é ali que dá para mostrar que a gente precisa, então, controlar o estresse, né? Então, ali a prevalência, como eu falei, da síndrome de burnout, né? E um estudo, que aqui foi uma revista também feita por psicólogos, uma revista da Sociedade Nossa Brasileira de Psicologia Hospitalar, da qual eu participo, eles fizeram a pesquisa com os pacientes cardíacos, eles reconhecem
os fatores psicossociais como uma das causas das suas cardiopatias. Eles destacaram a vivência de perdas, ou seja, quando eles passam por situações de perdas, de luto, perda simbólica, real, isso afeta o desenvolvimento da doença, o aparecimento da doença. Eles reconhecem sobrecarga do trabalho laboral, eles reconhecem que sintomas de depressão, de ansiedade, o estresse contribuem com o fator de risco, mas, hora que você vai atender, eles falam, o atendimento psicológico nessa fase é ótimo, mas não costuma ser mantido após a alta hospitalar, né? Então, quando a gente pensa nesses fatores de risco para doença cardiovascular, a gente tem que pensar, o que será que é melhor para o paciente? Será que é melhor eu tratar ele individualmente, ou, né, ou tratar ele em grupo? Aí vai depender vamos dizer assim, dos recursos que você tem, em que instituição você está, se ela é um hospital escola, se ela tem ambulatório, se esse paciente tem plano de saúde, se você atende o plano de saúde dele, se ele funciona melhor no individual ou no grupo, tá? Então, isso é uma questão de escolha, mas a gente precisa estar prestando atenção o quanto esse social que eu coloquei ali, como aquela parte azul que engloba, né, o paciente e os seus fatores psicológicos, é grande. Então a gente precisa, o que eu acho? A gente precisa pensar sempre mais no coletivo e falar muito sobre isso. E eu quis só citar aqui o modelo de crenças em saúde, para quem já ouviu falar, né, cada vez ele é um pouquinho mais especificado. Então, assim, por quê? Porque antigamente a gente não falava de indícios para ação, de autoeficácia, a gente falava mais da suscetibilidade percebida, da gravidade percebida, dos benefícios e barreiras percebidas. Ou seja, trocando em miúdos. O que esse modelo de crenças em saúde mostra? Que o ser humano, em relação à sua saúde física, corporal, ele normalmente toma providências de acordo com o que ele pensa. Então, se ele acha que ele vai ter aquela doença, então, o quanto ele acha, né, a suscetibilidade percebida, o quanto ele acha que aquilo vai ser grave, então que ele tem que tomar providência, que benefícios eu vou ter. Então, assim, um benefício que eu posso dizer para vocês, assim, principalmente para médicos, né, paciente tomando remédio antihipertensivo, né, às vezes ele gasta na farmácia, às vezes está descompensada a pressão, às vezes está começando a tratar, às vezes não é aquela classe de medicamento, ele fala assim, não está resolvendo, não vou usar. Então, se ele também não percebe benefício, ele não adere, né? E barreiras percebidas, então, o médico é longe, o plano não paga, o remédio é caro, né? E autoeficácia, o quanto uma pessoa se sente capaz de enfrentar, que ela tem recursos para enfrentar o problema, né? Seria aquilo que iria muito perto do locus de controle, né? O quanto eu consigo saber o que está me influenciando, mas o quanto eu consigo me sentir capaz de enfrentar o que está me influenciando. E indícios para ação, ou seja, o quanto essa pessoa dá pistas de que ela vai tomar alguma providência para mudar o que está acontecendo com ela. E aí, deixo aí, finalizando, né, a religiosidade, espiritualidade, doenças, né, cardiovasculares, mostra que quando você deve ver essa relação entre religião e espiritualidade, né, a gente vê que os pacientes que têm alguma religião ou espiritualidade têm uma diminuição na prevalência da depressão, tem maior sobrevida, menores níveis pressóricos, menores complicações pós-cirúrgicas, né? Por quê? A gente tem que pensar por que eles poderiam se beneficiar. Porque a doença cardiológica, ela costuma ser crônica e ter desfecho fatal. Então, com o peso que ela traz para a vida do ser humano, se ela tiver alguma fonte de suporte na religiosidade, na espiritualidade, isso pode trazer conforto ou a redução do sofrimento, né? E fecho aqui com o estudo FEL, né, o FEL, que é um estudo brasileiro, né, e que estudou a gratidão, propósito de vida, predisposição ao perdão e religiosidade. E nessas três primeiras, a gratidão, propósito de vida e predisposição ao perdão, eles viram que traziam benefícios para a saúde cardiovascular, né, reduzir a pressão arterial e a função endotelial, porque eles mediram essa função endotelial. Por outro lado, a religiosidade, que foi o quarto item aí, que é organizada, sistematizada, né, que inclui a participação ativa, né, em igreja, instituição religiosa, não apresentou impacto negativo, né,
significativo. Mas qual que é a leitura desse estudo? Não é você ter uma religiosidade, uma espiritualidade ali na casa da religião sistematizada, mas é o propósito de ser bom, né? Então, usando até uma frase do autor, né? Sair melhor dessa vida do que nós chegamos. Então, isso seria o impacto da religiosidade nos pacientes cardíacos, então que eles pudessem fazer melhor, né? Porque se a gente adoeceu é que a gente não conseguiu fazer tão bem para a gente de alguma forma, né? Professora Ana, uma excelente apresentação, né? Agradeço imensamente aí as suas colocações e contribuições nesse aspecto que a psicologia, como uma ciência que estuda o comportamento humano frente a diversas situações, ela impacta a saúde cardiovascular. Agora, eu convido o Maurício, a palavra é sua para integrar junto com a espiritualidade, o que a gente tem de evidência, no sentido de ver de que maneira a gente o que pode ser feito para melhorar, né, esse contexto de ansiedade, estresse, levando em conta a abordagem da espiritualidade nesse contexto de medicina cardiovascular. Vamos lá. Maravilha, obrigado, Antônio, pela abertura da palavra. Ana, parabéns aí pela excelente revisão, um monte de conceito que eu aprendi contigo hoje, e só reforça a importância que eu vejo nesse tópico da abordagem psicológica, não só do paciente cardiológico, mas como de todo ser humano, e a gente está falhando muito nisso, e eu falo a gente, nós médicos, né? E é justamente por isso que nós trouxemos esse formato de reunião aqui pro Denca, para promover essa abordagem integral, essa consciência da importância de nós abordarmos o ser humano de uma maneira integral. E eu, inclusive, aqui, eu fui dar uma outra revisada aqui no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para analisar os departamentos que existem dentro da sociedade, e justamente porque quando nós olhamos quais são esses departamentos, todos eles focam em doenças do coração, fisiologia do coração, exames do coração, mas, e olha que legal, o único departamento que foca na abordagem integral do ser humano é o Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular. Então, eu vou trazer aqui alguns poucos slides só para corroborar um pouco isso que eu gostaria de falar hoje. Tá. Excelente, então vamos lá. Bom, eu vou utilizar um pouquinho do que foi falado na primeira reunião do ano, que foi sobre o impacto da abordagem da religiosidade e da espiritualidade sobre as doenças cardiovasculares, né? E quando nós falamos de impacto, isso é importante do ponto de vista cardiovascular, porque é do coração, ou melhor, é do sistema cardiovascular que a maioria das pessoas adoecem e morrem no mundo. Esse gráfico aqui de 2021 da Organização Mundial de Saúde, ele tem o viés da época do Covid, então por isso que o Covid se encontra aqui em primeiro lugar, né? Mas, quando nós pegamos algo mais antigo, porque mais novo nós não temos ainda esses dados, né? Sempre as doenças cardiovasculares aparecem ali em primeiro lugar, então por isso, a importância de discutirmos, porque toda a intervenção benéfica no sentido de reduzir maus desfechos nas doenças cardiovasculares tem um impacto populacional muito importante, justamente porque são as doenças que mais matam no mundo. E como a Ana citou, o estudo Interheart foi publicado ali em 2004, ou seja, já faz aí 21 anos que esse estudo foi publicado, demonstrando o quê? Que a Ana muito bem falou, que as doenças, que os fatores psicossociais, o estresse, a ansiedade, a depressão, eles têm um impacto na causa do infarto maior do que os outros fatores de risco individuais. Gente, isso é muito sério. E você mostrou, Ana, ali no final, o quanto os médicos sabem que isso é importante, mas depois da alta de um infarto não focam mais nisso.
no acompanhamento psicológico, psicoterapêutico do paciente, que muitas vezes infartou por conta dos fatores psicossociais. É lógico que nunca é uma coisa só isolada, é sempre um conjunto de fatores. Mas o que eu quero dizer é que sim, nós focamos muito bem na hipertensão, nós focamos muito bem no diabetes, muito bem, entre aspas, né? Porque nós temos uma adesão terapêutica baixa, uma falha terapêutica grande, né? Mas nós focamos nas doenças, né? No estilo de vida, no sedentarismo, no tabagismo, mas nós focamos muito pouco no tratamento psicoterapêutico dos fatores psicossociais, que só são os fatores mais importantes detectados pelo estudo Interheart lá em 2004. E o Dr. Álvaro Avezun, inclusive nesse webinar que teve do Conselho Federal de Medicina, ele reforçou que, embora no Interheart, de uma maneira geral, os fatores psicossociais compusessem 33% do risco atribuível para infarto, na população brasileira isso chegava, se eu não me engano, a 45%. Então isso é muita coisa, é um impacto muito grande, e isso só reforça para mim o quanto ainda nós médicos negligenciamos esse aspecto fundamental da saúde humana, tá? Isso não se configura só, como você mostrou, Liana, na parte do adoecimento, mas fundamentalmente na qualidade de vida, porque é de uma má qualidade de vida que nós começamos a adoecer. E eu não vou tocar em todos esses pontos, porque já foi muito bem discutido por você, Ana. Mas eu gostaria de trazer justamente esse apontamento de como nós podemos tornar palpável a importância dessa abordagem multidisciplinar, dessa abordagem integral do ser humano como fundamental para o tratamento das doenças e a prevenção da saúde ou a promoção da saúde. Quando nós pegamos, por exemplo, tá, essa meta-análise publicada em 2019, tá, analisou 117, quase 118 mil pacientes com doenças cardiovasculares para descobrir o seguinte: o quanto que uma terapêutica medicamentosa bem feita reduz mortalidade, ok? Que é o foco da nossa cardiologia. A maioria dos cardiologistas foca principalmente nisso. Quero tratar bem feito o meu paciente, quero tratar muito bem o meu paciente com os remédios que eu tenho à minha disposição. Super louvável e ótimo, vamos fazer isso. Qual que é o impacto? O impacto dessa medida foi de uma redução de 50% do risco de mortalidade. Tá? Então, depois que um paciente tem um infarto, se eu trato ele muito bem, e se ele, obviamente, toma direitinho essa medicação, ele tem uma redução de 50% do risco de morrer do coração depois de um evento cardiovascular. Guardem esse número, porque esse número seria como, por exemplo, um padrão ouro para nós entendermos qual que é o impacto de outras terapêuticas, né? E aí, puxando ali para a parte da psicologia, o que nós mais tememos em termos de psicopatologia? O suicídio, né? Então eu puxei esse estudo para demonstrar o seguinte: olha, o quanto que a terapia cognitivo-comportamental reduz o risco de suicídio, tá? Nesse estudo aqui, eles encontraram que houve uma redução de risco de 53%, ou melhor, a redução de risco foi de 47%, tá? Risk ratio. Quando feita a terapia cognitivo-comportamental para transtornos psicológicos de uma maneira geral, né? É um pouco mais aprofundado que isso, mas eu quero resumir para não tomar muito tempo, né? E embora os estudos, e nós temos essa dificuldade, né, nos estudos em psicologia, eles acabam tendo uma dificuldade metodológica e, por consequência, tem um nível de evidência baixo ou moderado, mas é por aí que nós começamos, né? Pois muito bem. E aí, por que nós puxamos esse assunto para a parte da espiritualidade? Porque hoje, principalmente segundo o trabalho do Departamento de Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira, a espiritualidade ela caminha muito próximo ao aspecto psicológico do ser humano. Tá? Então, o assunto ele casa perfeitamente, né? É claro que a espiritualidade ela acaba sendo mais ampla do que isso, tem suas conotações próprias, mas se aproxima muito dos aspectos psicológicos do ser humano,
Tá? Então, justamente esse tema da espiritualidade trazido para a abordagem dos fatores psicossociais, ele é fundamental para nós tomarmos a consciência dessa abordagem integral que nós devemos dar ao tratamento dos nossos pacientes. Nessa revisão, nesse estudo do Giancarlo Lucchetti de 2011, tá? O que ele mostrou aqui? Qual que é o impacto na redução da mortalidade de diversas terapêuticas, ok? Vamos supor, angioplastia para infarto agudo, ou seja, o tratamento padrão ouro do infarto agudo, reduz o quê? 44% a mortalidade. Atividade física, qual que é a redução de mortalidade geral de quem faz atividade física? 33%. Parar de fumar, 29%. Se alimentar direitinho, consumindo frutas e vegetais, uma redução de 26% de mortalidade. Vocês lembram ali que eu mostrei que o tratamento bem feito depois do infarto reduz em 50% a mortalidade. Então, números são importantes para nos dar perspectiva de impacto. Porque quando nós percebemos que medidas que nós não tomamos em favor dos nossos pacientes, mas que possuem alto impacto, quando nós tomamos consciência disso, nós automaticamente passamos a incluir isso no nosso arsenal terapêutico, que é isso que eu gostaria que nós fizéssemos. Por quê? Porque quando nós analisamos, por exemplo, nesse mesmo estudo do Dr. Lucchetti, a frequência a serviços religiosos, 25% de redução de mortalidade. Envolvimento em atividades religiosas, 22% de redução de mortalidade. Quando nós avaliamos a religiosidade ou a espiritualidade através de diversas escalas para isso, né? 18% de redução de mortalidade quando existe uma alta religiosidade e uma alta espiritualidade. Números palpáveis que mostram para a gente a importância desse aspecto na vida dos pacientes, tá? E isso foi muito bem analisado em termos de uma revisão sistemática pelo Dr. Harold Koenig, ali em 2012, quando, através de diversas avaliações ali, tanto nos aspectos psicológicos quanto físicos, tá? Ele demonstrou que a religiosidade, uma alta espiritualidade possuem uma correlação positiva com saúde, principalmente quando nós encontramos uma redução significativa das taxas de depressão, uma redução significativa da ansiedade e do estresse. E o que nós vimos lá no Interheart? Que os fatores psicossociais têm um alto impacto no risco para se infartar. E se nós temos uma alta religiosidade e espiritualidade reduzindo índices de fatores psicossociais, o que nós estamos fazendo com o risco de infarto? Reduzindo o risco de infarto através da religiosidade e da espiritualidade. Esse estudo do Dr. Koenig foi depois mais especificamente direcionado à cardiologia, junto com o Dr. Lucchesi ali do Rio Grande do Sul, que é um cirurgião cardíaco do Rio Grande do Sul, já no ano seguinte, em 2013, mas daí ele destrinchou especificamente esse impacto da espiritualidade em diversos outros fatores de risco cardiovasculares, justamente demonstrando a correlação positiva com melhores desfechos através da religiosidade e da espiritualidade, tá? E de uma maneira bastante específica, mais uma vez, números, né? O doutor Tyler Van Der Wiel, lá da Universidade de Harvard, né? Conduziu um estudo com quase 75 mil mulheres durante 20 anos, demonstrando uma redução significativa de mortalidade geral, justamente através de apenas a frequência religiosa. Houve uma redução de risco de 45% das mulheres que iam mais de uma vez por semana ao seu serviço religioso, comparado àquelas que não iam ou quase não iam ao seu serviço religioso. Pois muito bem, o que nós devemos fazer? Onde que eu quero chegar com tudo isso, com todos esses números demonstrados? Eu quero dizer o seguinte: nós temos que abordar nosso paciente como um todo. Então, é esse o propósito que eu hoje enxergo, a missão do nosso departamento de espiritualidade e medicina cardiovascular da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Promover a conscientização para todo profissional de saúde, e mais em especial aos cardiologistas, porque é o meio onde nós nos inserimos, né? Promover a importância de abordar o paciente como um todo, considerado nos seus aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Por quê?
porque todos esses aspectos contribuem para o adoecimento e todos esses aspectos contribuem para a recuperação da saúde ou para a promoção da saúde ou para a prevenção de doenças. E quando nós falamos justamente dessa abordagem integral, o mundo já está focando nessa metodologia. A própria American Heart Association, através desse programa, já que vem se desencadeando desde a década passada, o Life's Essential Aids, eles mostram ali o quanto é importante nós abordarmos os pilares do estilo de vida, né, como alimentação, exercício, glicemia, peso, colesterol, e aqui, na verdade, são focos específicos para prevenção de doença cardiovascular, mas eles vão mais além, quando eles demonstram o seguinte, que esses mecanismos, eles estão intimamente relacionados com a saúde psicológica. As engrenagens só vão girar de maneira harmônica quando eu tenho uma boa saúde psicológica. Por quê? Ansiedade, raiva, hostilidade, estresse crônico, estressores sociais, pessimismo, depressão enferrujam essas engrenagens, quando, na verdade, o caminho contrário lubrificam essas engrenagens. Não nos esquecendo, como a Ana muito bem demonstrou, que tudo isso deve ser considerado dentro de um contexto de diversas camadas de determinantes sociais, tá? E, junto com esse discurso, o próprio Dr. Tyler VanDerWeele, conduzindo ali o programa de florescimento humano da Universidade de Harvard, né, ele nos demonstrou justamente através de um artigo fantástico, On the Promotion of Human Flourishing, que foi publicado ali em 2017, que nós possuímos vários domínios para florescermos. E a palavra não pegou muito bem em português. Em inglês ela tem uma conotação um pouco diferente, né? Porque aqui nós pensamos em florescer e em desabrochar, né? Mas florescer significa o bem-estar, né? Bem viver em diversas dimensões, capacidades do ser humano, como a felicidade, a saúde física e mental, desenvolvimento de significado e propósito, o aprimoramento do caráter. Olha só, a Universidade de Harvard falando que o desenvolvimento do caráter é importante para a saúde. Aristóteles bateria palmas para esse conceito moderno, que não tem nada de moderno, né? Relações sociais e estabilidade financeira, como a Ana reforçou ali a respeito do impacto social no estresse, né? Pois muito bem. Como que nós colocamos isso em prática, e eu já mostrei isso em uma outra oportunidade, através da nossa prática clínica, em qualquer de nossas profissões, através da anamnese, exame físico, avaliação complementar, diagnóstico, terapêutica, prevenção, promoção da saúde, perguntando sobre aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, analisando esses aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, intervindo naquilo que já tem a evidência de funcionamento e incentivando o meu paciente a focar em todos esses aspectos. Nós devemos lembrar os pacientes de que eles não são só esse aspecto físico, que o psicológico deles importa, que a vida social deles importa e que a vida espiritual deles também importa. Então, é essa mensagem que eu gostaria de passar, que o nosso departamento, embora foque na espiritualidade, o objetivo é chamar a atenção para esse todo. A espiritualidade é um dos aspectos, nós não podemos negligenciar nenhum deles, tá? E com isso, eu acho que eu encerro a apresentação e agradeço pelo espaço, também passei alguns minutinhos, Antônio, me perdoe.